novo para corrigir os exercícios que eu passei para vocês na aula passada. E também para falar um pouquinho do sistema cardiovascular ou circulatório. Eu já mandei a correção no grupo de vocês, mas eu queria só comentar, que não é só colocar, é bem comentar como é que aí, de repente, vocês tiram as dúvidas por aí. Bom, explica a importância das vacinas. Eu sempre falo que vacina é uma forma de enganar meu organismo. Enganar dizendo assim, pô, olha, a doença está aí. Você coloca uma parte do vírus, parte da bactéria, de uma forma que não causa doença, a vacina não causa doença. Aí quando você tiver realmente contato com o vírus ou com a bactéria, seu organismo já produziu as defesas. Ele achou que você já teve a doença quando você aplicou a vacina, quando ele entrar em contato realmente, você já tem as defesas prontas. Então, o que existe é uma relação antígeno, que é o vírus, a bactéria, anticorpo, que são as defesas do nosso organismo. O anticorpo da dengue tipo 1 é específico da dengue tipo 1, o anticorpo da Covid é específico da Covid, da dengue 2 é específico da dengue tipo 2. Então, é essa relaçãozinha que a gente observa. Então, qual a importância? Elas produzem as defesas, os anticorpos, para proteger o nosso organismo contra as infecções. 2. Qual a definição de saúde segundo a OMS? Eu já comentei com vocês que saúde é muito mais do que não estar doente. A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, ou seja, eu tenho que estar bem como um todo, não só não estar doente. 3. Explica os princípios básicos do SUS. Os princípios básicos do SUS, a gente fala primeiro em universalização. O que quer dizer isso? Saúde é direito de todos, saúde para todos. A gente tem outro princípio que é a equidade. Tratar desigualmente os desiguais, ou seja, eu vou investir mais onde eu preciso de mais investimento, onde a carência é maior. E integralidade. Integralidade significa tratar o indivíduo como um todo. Então, eu vou atuar na prevenção da saúde, eu vou atuar na promoção da saúde, eu vou tratar quando ele ficar doente, vou fornecer vacina para aquele indivíduo, eu vou tratar dele como um todo. 4. A vasectomia é um método contraceptivo que impede a liberação dos espermatozoides na ejaculação. Nesse processo é realizada uma secção em qual parte do sistema genital masculino? É num canal chamado ducto deferente. Então, o que acontece? O espermatozoide ele vai ser produzido, ele foi produzido nos testículos, desculpa o desenho ridículo, mas tudo bem, mas ele não vai conseguir seguir adiante, porque vai ser feito um corte nesse canal deferente. Aliás, na 5 tem um esquema que está mostrando direitinho esse canal. 5, você tem o esquema 1, que é o sistema reprodutor masculino, e o esquema 2, que é o feminino. Aí você indique os órgãos representados pelos números 1 e 6 no esquema 1, no masculino. O 1, que ele está representando aí, são os testículos. Os testículos eles estão ligados à produção do hormônio masculino, que é a testosterona, e também à produção do espermatozoide, que é o gameta masculino. 6 é um canalzinho chamado uretra, que é por onde vai passar o sêmen e por onde vai passar a urina. No homem, a uretra está ligada ao sistema reprodutor e excretor. Na mulher, ele está ligado apenas ao sistema excretor, ao urinário. B já está falando do feminino. Indica os órgãos representados pelos números 1, 2 e 3 no esquema 2, bem como suas funções. 1 é o ovário. Assim como os testículos no homem, o ovário está ligado à produção dos gametas femininos, que são os ovócitos, e à produção dos hormônios femininos, que são os estrógeno e progesterona. 2, aí, de novo, eu com meus desenhos lindos e maravilhosos, todo mundo sabe que eu não sei desenhar, mas eu tenho o ovário aqui, ele produziu o ovócito. Esse ovócito ele vai caminhar por esse canal aqui, que são as tubas uterinas. Então, eles vão conduzir os gametas femininos, os ovócitos, e também é o local onde ocorre a fecundação, a união do ovócito com o espermatozoide. 3
6 é o útero. O útero ele vai abrigar... ocorreu a fecundação. Então é o útero que vai abrigar o embrião e vai ser responsável por seu desenvolvimento e pela nutrição. Então é aqui que o bebezinho vai ficar. 6. O que são DSTs? DSTs é a sigla para doenças sexualmente transmissíveis. Qual é o único método contraceptivo que protege contra DST? Qual o único método que evita a doença? Aí não tem o que questionar, né? Camisinha masculina ou feminina. 7. Por que pessoas com doenças respiratórias como enfisema costumam se cansar com facilidade? A gente vai lembrar que o nosso pulmão, ele é cheio, eu fiz um absurdo aqui, mas assim, de bolsas chamadas alvéolos pulmonares. No enfisema você tem destruição desses alvéolos. Se você tem destruição dos alvéolos, você tem menos oxigênio sendo fornecido, porque inspirei, esse oxigênio vai para os alvéolos e vai para o sangue. Se eu destruir parte dos meus alvéolos, eu não vou conseguir captar o oxigênio necessário. E sem oxigênio a gente não tem produção de energia. Por isso que as pessoas não conseguem fazer... Para atividade física você precisa de energia. Peraí, eu não consegui pegar oxigênio suficiente para levar para minha célula para produzir energia. Então, eu vou me cansar facilmente. Isso é a regrinha básica. 8. Qual a diferença entre inspiração e expiração? Por que devemos inspirar pelo nariz? Inspirei, estou jogando o ar no meu pulmão. Expirei, estou colocando o ar fora do corpo. Então, inspirar, o ar entra no pulmão, entrada de ar dos pulmões. Inspirar. Expirar é a saída de ar dos pulmões. Vocês viram aqui que eu inspirei pelo nariz e expirei pela boca. Peguei o ar pelo nariz. Por que é importante pegar o ar pelo nariz? Porque no nariz a gente tem pelo e muco que vai umedecer, aquecer e filtrar esse ar. Se eu inspiro pela boca, esse ar, do jeito que está, ele vai entrar com todas as impurezas. Do jeito que está, ele vai para o meu pulmão e vai ser legal. Então aqui eu tenho um filtro que vai reter as impurezas e vai fazer esse ar entrar mais quentinho, mais úmido dentro do meu pulmão. 9. O que é hematose? Eu falei com vocês dos alvéolos. Hematose são as trocas gasosas. Vamos pegar. Vamos fazer um alvéolo gigante aqui. O alvéolo é cheio de vasos sanguíneos. Então, inspirei. O ar foi para os meus alvéolos. Esse ar nos meus alvéolos, esse oxigênio dos alvéolos, ele vai passar para o sangue. E o gás carbônico que estava no sangue vai fazer o caminho contrário. Vem para os alvéolos. Então é a troca. O oxigênio que chegou está nos alvéolos, vai para o sangue, aí o sistema circulatório, que a gente vai falar, vai distribuir esse oxigênio todo. E o gás carbônico que chegou, que o sangue trouxe, ele vai para os alvéolos para mandar ele embora na expiração. Eu não quero gás carbônico aqui dentro do meu corpo. Então, são as trocas gasosas, ela ocorre nos alvéolos pulmonares. 10. Que órgão é comum aos sistemas respiratório e digestório? O que eu quero dizer com isso? Passa ar e passa alimento. É a faringe. A 11. Tem o esqueminha do sistema digestório. Indique os órgãos representados pelas letras A, B, C e D. O A é a faringe, aquele que eu falei que é comum aos sistemas digestório e respiratório. B, você tem o esôfago, é um tubo por onde passa o alimento. A função dele é só transportar o alimento. C é uma glândula, que é o fígado, glândula anexa ao sistema digestório. Lembrando, o alimento não passa por ela, mas ela é importante porque libera, produz a bile. D, pâncreas, também o alimento não passa, mas ele produz o suco pancreático que tem enzimas digestivas, então ele também é uma glândula anexa ao sistema digestório. Qual é a função, B, qual é a função do intestino grosso? O intestino grosso promove a reabsorção de água e a formação das fezes, basicamente isso. 12, que nutrientes fornecem energia para o corpo? Tem 2 nutrientes importantes que fornecem energia.
primeiro é o carboidrato, pão, macarrão, arroz. Ele é a primeira fonte de energia que o organismo usa. Não tem, ele vai queimar o quê? Lipídio, a gordura. Então é carboidrato e lipídio. Por isso que eu falo, gente, se a pessoa quer perder gordura, não adianta caminhar 10 minutinhos, não. Caminhar 10 minutinhos vai ser super saudável, mas para essa função não adianta. Porque o organismo vai queimar, vai usar o carboidrato como fonte de energia. Ele precisa de mais tempo para... Peraí, acabou o carboidrato, vou queimar a gordura. Então, esse tempo seria de aproximadamente 30 minutos. Bom, correção feita, a gente vai falar do sistema circulatório ou cardiovascular. Então, bom, a gente está falando o tempo todo que... O tempo todo a gente está falando de circulação. Porque circula, porque o sangue, o oxigênio sai dos alvéolos, vai para o sangue, e o sangue leva para todas as partes do corpo. A gente está falando o tempo todo do sistema circulatório. Experimenta pegar um elástico e prender no dedo e deixar. Com o tempo, esse dedo vai ficar roxo. Se você esquecer aquilo ali, você vai perder essa partezinha. Por quê? O sangue não vai circular. O sangue, ele leva nutrientes, ele leva oxigênio para todas as nossas células, para todo o nosso corpo. E ele também retira o que eu não quero, as excretas. Então, o sangue leva o gás carbônico para ser eliminado pelo pulmão. O sangue leva algumas impurezas para ser eliminado pelo sistema excretor, que a gente vai falar depois. Então, ele distribui os nutrientes, o oxigênio, e pega o que eu quero mandar embora, que aí, dependendo do que for, se for gás carbônico, vai para o pulmão, se for outras excretas, vai para o sistema excretor. Então, essa é a função do sangue, levar esses nutrientes e tirar essas excretas que eu não quero. O sistema circulatório, ele é formado pelo sangue, a caneta falou, mas tudo bem, agora não vou precisar tanto dela, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Olha que bonitinho, pelo coração. Olha só, o sangue, ele tem que circular dentro de alguma coisa. Essa alguma coisa são os vasos sanguíneos. Aí a gente separa artérias, veias e capilares. Diferença: artérias são vasos mais grossos, porque elas saem do coração. Ou seja, ela leva o sangue do coração para algum lugar. O coração, ele funciona como uma bomba. A gente vai falar depois dele direitinho, na próxima aula, das cavidades que ele tem. Mas o coração, ele é uma bomba. Ele leva o sangue. Aí a artéria sai do coração, é um vaso que sai do coração, vai levar o sangue para o corpo todo para levar os nutrientes que precisa. E eu tenho as veias, que são vasos que chegam ao coração. Então, sai, fazendo um desenho aqui, eu que meus desenhos maravilhosos. Acreditem, esse é o meu desenho de um coração. O sangue, ele vai sair por uma artéria. Aí ele vai ser distribuído para o corpo todo, os nutrientes, ele vai voltar. Quando ele volta por uma veia. Então, a artéria sai do coração, a veia é um vaso que chega no coração. E os capilares são vasos bem fininhos, bem fininhos. Até aí, eu espero que esteja tranquilo. Agora eu tô falando de sangue. O que tem nesse sangue? O que tem de tão importante no sangue? O sangue é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e você tem elementos ali, que são as hemácias, plaquetas e os leucócitos. Você quer saber como está a sua saúde? Faz um exame de sangue. Ele vai te dar o raio-x completo de como está a sua saúde. Agora, que função que tem todas essas coisas? Bom, no plasma, na parte líquida, estão dissolvidos nutrientes, então você pode medir colesterol no seu sangue, você pode medir a concentração de vitaminas no seu sangue, você pode medir tudo ali. Aí você pega um exame de sangue, um hemograma básico, ele vai aparecer três coisinhas: glóbulos vermelhos ou hemácias. As hemácias, esses glóbulos vermelhos, por que glóbulo vermelho? Porque ela tem a proteína, que é a hemoglobina, que faz o sangue ficar vermelho. Ela é responsável pelo transporte de oxigênio. O oxigênio gruda nelas e ele é transportado pelo corpo todo. Gás carbônico também, mas é mais o transporte de oxigênio. Então, falou em hemácias, transporte de oxigênio. A pessoa que tem anemia, ela tem diminuição do número de hemácias.
qual é o primeiro sintoma de anemia? Acho que todo mundo já teve alguma época da vida. É o cansaço. Por que o cansaço? Peraí, eu diminuí o número de hemácias, a hemácia leva o oxigênio. O oxigênio fornece energia. Então é toda uma cadeia. Peraí, eu diminuí o número de hemácias, eu não vou ter um transporte de oxigênio tão eficiente. Quem é que vai... Eu não vou ter produção de energia suficiente. Por isso que a pessoa com anemia, o organismo ele quer poupar, ele faz tudo para poupar você. Então o primeiro sintoma é o cansaço, sono. A pessoa vai querer dormir demais. Justamente porque ela não está conseguindo produzir energia suficiente. Se você pegar seu exame de sangue, você vai ver um outro carinha aqui. Leucócitos. Leucócitos são os glóbulos brancos. Falou em leucócito, você vai lembrar direto de defesa. Os leucócitos defendem seu corpo contra infecções. Só que quando vocês olham o exame de sangue, tem um monte de palavrão ali. Eosinófilo, neutrófilo, linfócito. Por quê? Existem vários tipos de leucócito e cada um vai defender o seu corpo de alguma forma. Mas uma coisa é certa, se existe uma infecção, se existe uma alteração, vai ter alteração em algum grupo de leucócitos. De acordo com essa alteração, o médico vai avaliar que tipo de infecção é. Por exemplo, quando eu tenho uma infecção por bactéria, os neutrófilos, eles aumentam. Eles vão aumentar. Então, peraí, tem neutrófilo aumentado, a gente já sabe que é bacteriano. Se você tem uma alergia, ou se você tem uma infecção por um parasita, os eosinófilos vão aumentar. Então, cada um vai ter uma função. A Covid faz uma bagunça com isso aí. Ela diminui os números de linfócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, ela tem uma diminuição do número de linfócitos e, se eu não me engano, ela aumenta o número de neutrófilos por conta de uma infecção bacteriana secundária. Resumindo, eu tenho um vírus e ele vai diminuir o número de linfócitos. Mas a pessoa que tem Covid não tem só Covid, ela tem também, geralmente ela tem uma infecção bacteriana que veio depois. O organismo ficou fraco e a bactéria se aproveitou daquela situação. Então você vai ter também um aumento de neutrófilo. Gente, eu não quero que vocês gravem esses nomes, eu quero que vocês associem. Leucócito tem a ver com defesa do organismo. É isso. Hemácia tem a ver com transporte de gases. E as outras aqui? Eu acho que vocês já ouviram falar. Quem teve dengue, principalmente, ouviu falar nisso. Plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. É fazer o sangue estancar. Existem várias substâncias que atuam na coagulação do sangue. E as plaquetas são uma delas. Se você tem, dá um exemplo bem básico. Se você tem baixa de plaqueta, você tem um corte, ele vai demorar a estancar, vai ficar sangrando por muito tempo, porque as plaquetas são importantes para fazer esse sangue estancar, para a coagulação do sangue. O que acontece com a dengue hemorrágica? Isso aqui despenca. Na Covid também você tem uma baixa de plaquetas, existe evidências disso. Então, uma baixa de plaquetas é extremamente perigosa, porque ela leva à hemorragia. Só uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, eu falei das hemácias do transporte de oxigênio. A hemoglobina, que é a proteína que está lá nas hemácias, ela tem ferro na composição. Por isso que a pessoa que tem deficiência pode ter anemia por deficiência de ferro. Aí vem uma questão que eu sempre comento. Imagina, o cara vai para um local com altitude mais elevada. O cara vai jogar na Bolívia, por exemplo. Lá o ar é rarefeito. O que quer dizer isso? Eu tenho menor quantidade de oxigênio. Só que o cara que vive lá, ele está acostumado com essa falta de oxigênio. Aí chega um jogador para jogar naquela região, ele não está acostumado com isso. Menos oxigênio, menos energia. Por isso que o cara fica mais cansado. Bom, eu queria que vocês pensassem como que o organismo pode fazer, até porque isso é uma questão de um exercício que eu passei para vocês, para se defender. Eu cheguei na Bolívia, depois de um tempo, o organismo vai se adaptar àquela situação. Vai se adaptar como? Como que ele vai fazer para se adaptar a essa falta de oxigênio? Eu queria que vocês raciocinassem, mas de qualquer forma, na próxima aula, eu botei uma questão, já vou passar para vocês no grupo, eu vou explicar direitinho o que acontece. Eu
tô justificando o cansaço desses caras porque eles não vivem lá, vão sentir. O cara que vive numa altitude maior, o organismo dele está adaptado àquela situação. O nosso não está. Então, só lembrando, veias chegam no coração, a artéria sai do coração. O sangue tem uma parte líquida que é o plasma, e ele tem os elementos que são as hemácias, transporte de gases, leucócitos, defesa, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas atuam na coagulação do sangue. Eu vou deixar um exercício para vocês. Qualquer dúvida, estou no grupo de Zap. Espero que aproveitem. Ninguém sabe, assim, existe um planejamento da prefeitura para a gente voltar às aulas. Espero que a situação se resolva o mais rápido possível. Beijos, espero que estejam bem.